Eu sou Edeval Pereira de Oliveira, enfermeiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 15 de julho de 1994. Sou bacharel e com licenciatura plena em enfermagem e obstetrícia. Estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre a enfermagem, a sua história, os seus dilemas, nessa Semana da Enfermagem 2020. Edeval, o que é enfermagem para o senhor? Bom, a enfermagem, para atender, nós temos que reportar a história, é história da humanidade. Porque a enfermagem é cuidar. E cuidar sempre existiu. O que nós temos hoje é um cuidar mais científico, a partir de muito conhecimento, que é diferente do passado, que era cuidar empírico, era um cuidar primitivo. Ao longo dos séculos, a gente foi aperfeiçoando. Mas o que mais é enfático e que a gente tem mais reporta é a partir de 1800, né, com os dois, o ícone internacional, que é a Florence Nightingale, uma italiana, filha de ingleses, que foi a precursora da saúde moderna ao participar da Guerra da Crimeia em 1859, na verdade 1856. A guerra ela participou, ela conseguiu reduzir altíssimo número de mortos soldados ingleses na Crimeia e ao retornar ela ganhou um prêmio, né, em 1859, que permitiu ela construir a primeira escola de enfermagem do mundo. Essa escola que se localizava no Hospital St. Thomas, na Inglaterra. O primeiro curso, então, dessa escola durava um ano, cujos professores eram médicos, né, mas ela tinha já um rigor, técnica, que permitiu que essa escola se expandisse para o mundo inteiro. Logo depois, a Inglaterra, os Estados Unidos também montou sua escola de enfermagem em 1873. Então, ela foi uma precursora para nós, né? No Brasil, a enfermagem, então, a primeira escola foi fundada em 1890, né? Então, muito tempo depois. E em 1908, já com a Cruz Vermelha, a enfermagem teve um novo avanço. Em 1926, com a escola que foi dado o nome de Ana Nery. Ana Nery, então, nossa precursora brasileira, uma vez que ela participou da Guerra Brasil-Paraguai em 1870. Como ela, assim como a Flores, ela fez história, que ela ajudou a diminuir o número de mortos de soldados brasileiros na guerra. E ao retornar, ela foi considerada a mãe dos brasileiros pelo Exército Brasileiro. Então, são dois exemplos que a gente tem, a enfermagem moderna, tanto no exterior quanto no Brasil. Ou seja, o cuidar, ele é enfermagem. Quem são os precursores da enfermagem? Bom, nós temos precursores modernistas, né? São dois, não são vários, mas dois nomes que ficou na história e continua, que é a Florence Nightingale, que ela é uma italiana, filha de ingleses, e Ana Nery, a nossa brasileira da Bahia. Mas antes delas, nós tivemos precursores que foram sacerdócios, né? Os sacerdotes, eles na realidade foram os que atuou como enfermeiro, como médico, como farmacêutico, né? Mas essa história da enfermagem, ela tem toda uma ligação com a religião, porque os religiosos sempre foi voltado para o cuidar.
E aí esse cuidar, ele continua até hoje. Né? A enfermagem, na realidade, ela tem essa ligação direta, né? As casas de cuidado, as freiras, os sacerdotes, cuidavam dos doentes. Então, e a gente, então, traz conosco esse legado da questão religiosa. A enfermagem é valorizada? Depende do ponto de vista. Você tem um ponto de vista financeiro, você pode considerar hoje que o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, ele ganha de acordo com a sua função, ou não, aí varia, serviço público, serviço privado, mas no geral, está longe ainda da enfermagem, pela sua importância para a sociedade, para o ser humano, dela ter o valor que ela deve. Isso mesmo porque, como ela sempre foi ligada ao sacerdócio, à doação, essa valorização a gente ainda está muito distante. É necessário um caminho longo ainda da própria enfermagem para que ela tenha uma valorização financeira. O reconhecimento público também é outro problema. Apesar que a enfermagem ela fica 24 horas com o paciente, mas na visão da população, ela não tem esse valor devido. Né? Então, a gente tem ainda um caminho ou outro a percorrer na questão dessa valorização. Como você ser reconhecido e valorizado pela população? Passa pela questão política. Passa por você estar em cargos, né? Passa por você estar inserido politicamente, porque senão você não conseguirá essa valorização. A gente fala muito do profissional médico, mas desde a história, desde sempre, ele sempre esteve em posições altas, porque o médico, a medicina, ela representa a cura, e cura é poder. Se cura é poder, a medicina, ela tem a sua valorização, sempre teve. Ora, o nosso cuidar não é visto como poder. Como não é visto como poder, a gente então não tem o valor que deveríamos ter. Então há um avanço que nós temos que galgar, principalmente em estar em posições politicamente, nos órgãos, na política mesmo, propriamente dita, para ter a valorização devida. O profissional de enfermagem é auxiliar do médico? Bom, essa história a gente sempre ouviu, sempre vai ouvir. Tem médico que acha que de fato o profissional de enfermagem é auxiliar dele. Tem profissional de enfermagem que também acha que ele é auxiliar do médico. É uma história, na minha vida inteira eu ouvi, né, e a gente ouve mesmo, mas na realidade ele complementa. A enfermagem e a medicina se complementam. Pode ser que em alguns momentos o profissional de enfermagem vá de fato na prática auxiliar, mas são duas profissões que se complementam desde a origem. Não tem como separar, né? A enfermagem da medicina, a medicina da enfermagem, porque os dois tratam do paciente. Então os dois se complementam. Não tem como o profissional médico fazer cirurgia se não tiver enfermagem para cuidar pós-cirúrgico. O médico não fica 24 horas, a enfermagem fica. Portanto, ambos são fundamentais, ambos se complementam. Não há uma auxiliar ou subordinação. É verdade que todo enfermeiro gostaria de ser médico? Ora, a sociedade sempre colocou o médico, o advogado, como o poder supremo. Portanto, toda a família gostaria que seu filho ou sua filha fosse o médico ou advogado. Isso parte da sociedade. Obviamente que não seria diferente com o profissional da enfermagem. Agora, o fato do enfermeiro querer ser médico e ele ser enfermeiro, não quer dizer que ele vai ser um profissional ruim como enfermeiro. Mas é histórico, é notório, essa pergunta ela faz. Eu sempre ouvi também esse questionamento. Ah, você é enfermeiro porque você não conseguiu passar no vestibular para medicina. Isso ele é apenas uma fala equivocada em termos.
Tem sim enfermeiro que gostaria de ser médico, tem sim enfermeiro que não conseguiu passar para medicina, mas que fez o curso, adorou o curso, é um espetacular profissional e, portanto, não denigre a imagem do enfermeiro, do técnico de enfermagem, o fato de não ser médico. A enfermagem trabalha em equipe? Ela se comporta como equipe? Bom, a enfermagem trabalha em equipe, né? Nós temos uma equipe de enfermagem, enfermeiros, temos dentro do corpo do enfermeiro você tem o técnico de enfermagem também equipe, o auxiliar de enfermagem compõe equipe. Agora, comportar como equipe é outra história. Nós temos falhas nisso, né? Com equipe é mais de uma pessoa com o mesmo objetivo, o mesmo foco. E muitas vezes a gente tem problemas, né? Então, eu acho que falta a nossa categoria da enfermagem, aí estou colocando técnico, auxiliar, enfermeiro, ele rever a questão de ser e comportar como equipe. Porque a equipe, ela é coesa, equipe, ela está junto, equipe fala a mesma língua, equipe não fala mal do outro, equipe, ela chega junto ao mesmo ponto. Equipe, ela trata o outro sem subestimar o conhecimento de ninguém. Equipe, ela ajuda cada um que faz parte da equipe. Então, nós da enfermagem precisamos se comportar como equipe. Ainda há um distanciamento nesse fazer junto em todos os níveis. Como a enfermagem tem se comportado nessa pandemia? Brilhantemente. Apesar de ser grave, risco de vida, mas a enfermagem, como sempre, ela não se renega a atender. Portanto, mesmo perdendo profissionais, ela nunca deixou de atender, continua cuidando brilhantemente dos pacientes na linha de frente e a gente vai continuar cuidando. Quais perspectivas da enfermagem hoje? Bom, a enfermagem ela tem galgado cada vez mais o conhecimento, né? Felizmente, nós temos hoje mais ou menos 32%, que é o número do COFEM, de técnicos e auxiliares já fazendo curso superior, já concluído curso superior de enfermagem. E os enfermeiros já fazendo pós, mestrado, doutorado, ou seja, nós temos uma linha de conhecimento hoje grande e só tem a crescer. Então, a enfermagem está chegando no patamar alto de conhecimento e a sociedade é que ganha com isso. Para finalizar, o que você diria para seus colegas de enfermagem? Bom, eu diria que a enfermagem precisa cuidar da enfermagem. Eu acho que nós, profissionais que cuidamos das pessoas, estamos esquecendo de cuidar de nós mesmos. Como? Quando eu estou em serviço, eu tenho que ajudar o colega se está difícil, e não entregar ou mostrar o erro do colega. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com o colega, ser mais coeso, ser mais corporativo, né? Então, nós temos um exemplo fantástico da medicina que é corporativista, a gente não é. Então, nós precisamos ser mais corpo, mais cuidadoso, não mostrar o erro, mas mostrar como aquele erro pode ser corrigido, sem precisar passar para as chefias. Então, acho que a gente precisa cuidar, a enfermagem precisa cuidar da enfermagem, em qualquer nível, centro de saúde, em qualquer lugar, seja urgência, precisamos um cuidar do outro, precisamos ser mais coesos. Eu acho que está faltando só isso para a gente chegar e ter o reconhecimento que nós merecemos.